Pedro olhou nos olhos de Jesus e disse com toda a convicção: Ainda que todos te abandonem, eu nunca farei isso. Poucas horas depois, esse mesmo homem negou conhecer Jesus, não uma, não duas, mas 3 vezes seguidas. E quando o galo cantou, Pedro caiu em si, olhou para Jesus ao longe e chorou as lágrimas mais amargas da sua vida. Se você acha que errou demais para ser usado por Deus, se você sente que sua falha foi grande demais para ser perdoada, fique até o final, porque essa história vai mudar completamente a forma como você enxerga seus erros. Para entender a profundidade dessa história, você precisa conhecer quem era Pedro. Ele não era um discípulo qualquer, não. Pedro era o mais vocal, o mais ousado, aquele que sempre tomava a frente. Quando Jesus perguntou: Quem dizem que eu sou? Foi Pedro quem respondeu sem hesitar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro quem teve coragem de sair do barco e caminhar sobre as águas. Foi Pedro quem sacou a espada para defender Jesus no jardim do Getsêmani. Esse homem tinha uma confiança inabalável em si mesmo. Tanto que quando Jesus avisou que todos os discípulos iriam abandoná-lo naquela noite, Pedro praticamente desafiou o mestre dizendo: Ainda que todos te abandonem, eu nunca farei isso. Estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus olhou para ele e disse algo que deve ter soado impossível. Pedro, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, cheio de si, retrucou: Jamais. Ainda que eu tenha que morrer contigo, jamais te negarei. Quantos de nós já fizemos promessas assim? Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Dessa vez vai ser diferente. Eu nunca vou te decepcionar. E então vem a prova. Poucas horas depois dessa declaração de fidelidade eterna, tudo desmoronou. Jesus foi preso no Getsêmani, e enquanto os soldados o levavam, os discípulos fugiram. Todos. Mas Pedro, mesmo com medo, decidiu seguir de longe. Ele queria ver o que ia acontecer com Jesus. Entrou no pátio do sumo sacerdote, sentou-se perto do fogo junto com os guardas e as criadas, tentando passar despercebido. E foi ali, naquele momento de fragilidade, que tudo aconteceu. Uma criada olhou para ele e disse: Você também estava com Jesus? Pedro, sentindo o medo subir pela garganta, respondeu na frente de todos: Mulher, eu não o conheço. Primeira negação. Pouco tempo depois, outra pessoa o reconheceu: Você é um deles. E Pedro, agora mais nervoso, repetiu: Homem, não sou. Segunda negação. 1 hora se passou. Pedro provavelmente pensou que tinha se safado. Mas então alguém insistiu: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. E foi aí que Pedro explodiu. A Bíblia diz que ele começou a praguejar e jurar: Eu não conheço esse homem do qual vocês estão falando. Terceira negação. E imediatamente o galo cantou. Naquele exato momento, Jesus, que estava sendo interrogado, virou-se e olhou para Pedro. Imagine a cena: os olhos de Jesus, cheios de amor e tristeza, encontrando os olhos de Pedro, cheios de vergonha e desespero. Pedro lembrou das palavras que Jesus havia dito, e a ficha caiu como um peso de 1000 toneladas. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não foi um choro qualquer. Foi o choro de quem acabou de perceber que traiu a pessoa que mais amava. O choro de quem prometeu fidelidade e entregou traição. O choro de quem se achava forte e descobriu que era fraco. Quantos de nós conhecemos esse choro? O choro de quem prometeu mudança e caiu de novo. O choro de quem jurou fidelidade e traiu. O choro de quem se viu no espelho e não gostou do que viu. Mas aqui está a parte que muda tudo. Aqui está o coração da mensagem que Deus quer que você escute hoje. Jesus morreu na cruz, foi sepultado e no 3º dia ressuscitou. E quando as mulheres foram ao túmulo e encontraram o anjo,
Sabe o que o anjo disse? Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Você entende a importância disso? Jesus mandou um recado específico para Pedro. Não era apenas digam aos discípulos. Era digam aos discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro estava destruído. Jesus sabia que Pedro provavelmente achava que tinha perdido tudo, que não era mais digno de ser chamado de discípulo, que seu erro tinha sido grande demais. Então Jesus, mesmo depois de ressuscitado, mesmo depois de vencer a morte, fez questão de incluir Pedro na mensagem. Diga a ele que eu ainda o quero. E a história fica ainda mais linda. Dias depois, Pedro voltou para sua antiga profissão de pescador. Havia desistido do ministério. Mas Jesus apareceu na praia, preparou um café da manhã para os discípulos e ali, diante daquele fogo de carvão, que provavelmente lembrou Pedro do fogo onde ele havia negado Jesus, aconteceu a restauração mais linda da Bíblia. Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus perguntou uma segunda vez: Pedro, você me ama? E Pedro, já um pouco magoado, repetiu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus perguntou uma terceira vez: Pedro, você me ama? E Pedro, agora entristecido porque Jesus perguntou 3 vezes, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. 3 perguntas para 3 negações. 3 oportunidades de reafirmar amor onde houve traição. 3 chances de restauração onde antes houve queda. E a cada resposta de Pedro, Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Jesus não estava apenas perdoando Pedro. Jesus estava restaurando o chamado de Pedro. Jesus estava dizendo: seu erro não cancela seu propósito. Sua falha não anula meu plano para você. Eu ainda vou te usar. E a prova disso? No dia de Pentecostes, foi Pedro quem se levantou e pregou o primeiro sermão da história da igreja. E 3.000 pessoas se converteram naquele dia. O homem que negou Jesus 3 vezes, agora pregava Jesus com ousadia. O homem que chorou amargamente, agora via milhares chorando de arrependimento e alegria. O homem que caiu foi levantado, restaurado e usado poderosamente por Deus. Então deixa eu falar diretamente com você que está assistindo agora. Talvez você tenha negado Jesus. Talvez não com palavras, mas com atitudes. Talvez você tenha prometido mudança e caído de novo. Talvez você esteja se sentindo como Pedro naquela noite, envergonhado, indigno, quebrantado. Eu quero que você saiba, seus erros passados não definem seu futuro. Deus é especialista em segundas chances, em terceiras chances, em infinitas chances. Pedro negou Jesus publicamente, mas Jesus o restaurou pessoalmente. Pedro falhou no momento mais crítico, mas Jesus não desistiu dele. E Jesus não vai desistir de você. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quão grande foi seu erro. Não importa quanto tempo você se afastou. Jesus está dizendo para você hoje: eu ainda tenho planos para você. A história de Pedro nos ensina 3 verdades poderosas. Primeira, Deus não usa pessoas perfeitas. Ele usa pessoas dispostas a se arrepender e recomeçar. Segunda, seu erro não é maior que a graça de Deus. A cruz de Jesus pagou por tudo. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa limpar. Terceira, Deus transforma fracassos em trampolins. Pedro não se tornou líder apesar da queda. Ele se tornou líder porque a queda o tornou humilde, dependente de Deus e cheio de compaixão pelos que também falham. Seu recomeço começa agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Jesus está te procurando como procurou Pedro. Ele está preparando sua restauração. Ele está te chamando pelo nome. Você vai responder? Se você precisa de um recomeço, se você precisa da restauração de Deus na sua vida,
Eu quero que você faça algo agora. Comenta aqui embaixo. Eu creio na restauração. E vamos orar juntos por você. Eu vou ler cada comentário e vou orar especificamente pela sua vida. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir que ainda há esperança. Inscreve-se no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago mensagens que vão fortalecer sua fé e te lembrar de que Deus nunca desiste de você. Que a mesma graça que restaurou Pedro, restaure você. Que o mesmo amor que buscou Pedro, busque você. E que você, assim como Pedro, experimente o poder transformador de um Deus que não mede esforços para te trazer de volta. Deus abençoe você poderosamente. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, seu erro não é o fim da sua história. É só o começo da sua restauração.